Fala galerinha, tudo beleza? Tudo certinho? E na aula de história de hoje nós vamos falar sobre a pré-história. Se liga aí que eu já volto, hein? E a pré-história? O que você sabe sobre a pré-história? Talvez algumas informações de desenhos, de filmes, até de histórias em quadrinhos que você possa ter lido. Mas na aula de história de hoje nós vamos falar um pouco sobre a pré-história, basicamente sobre 3 períodos da pré-história e vamos entender as características principais desse período de acordo com o modelo evolucionista. Beleza? Então, sem mais demora, para a gente já ir direto para o assunto, vem comigo aqui para a tela que nós vamos desvendar esses 3 períodos da pré-história. Beleza? Vem comigo! Ótimo, galerinha, já estamos aqui na tela, vamos entender agora esses períodos que eu mencionei aqui da pré-história, né? Os períodos da pré-história segundo o modelo evolucionista. E olha só que interessante essa primeira imagem aqui sugestiva, este mamute com um tigre dente de sabre, um homem segurando uma lança com fogo. Será que sempre foi assim na pré-história? Não sabemos, essa é uma imagem que nós idealizamos da pré-história. Mas vamos lá, aqui temos a linha tradicional do tempo, como ela foi dividida, temos aí a pré-história, e olha só que interessante, né? Pré-história e história, divididas aqui entre aquilo que aconteceu antes da invenção da escrita e o que aconteceu depois da invenção da escrita. A Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea, vamos falar sobre esses períodos em outros vídeos, mas o nosso foco aqui de hoje é falar da pré-história. Esse período aqui, que seria o maior período da história da humanidade, um período muito extenso, e é o nosso foco de hoje, realmente falar da pré-história, e vamos agora falar sobre esses 3 períodos, que é o que interessa: o período paleolítico, o período neolítico e a idade dos metais. Tá certo? Então vamos lá. O primeiro período da pré-história, ele é chamado de período paleolítico, ou Idade da Pedra Lascada. Ele vai do surgimento dos primeiros hominídeos, das primeiras formas humanas a terem surgido, até aproximadamente 10 mil anos antes de Cristo. Nesse período, que é o maior da pré-história, a maioria dos utensílios utilizados eram pedras, da qual tiravam lascas dessas pedras para formar uma borda cortante. Eram ferramentas assim bem rudimentares, bem simples, por isso que é chamada Idade da Pedra Lascada também. Ainda falando aqui desse período do Paleolítico, o ser humano ele tinha algumas características nesse período. Eram nômades, ou seja, eles se mudavam constantemente, não viviam muito tempo no mesmo lugar, eles acabavam se utilizando de abrigos naturais, cavernas, cabanas bem rudimentares para poder se abrigar, e viviam, ou seja, eles se alimentavam basicamente da caça, da pesca e da coleta, caçando animais, pescando animais nos rios, nos mares e coletando os frutos das árvores, os frutos que a natureza proporcionava para ele. Até então, o ser humano não praticava a agricultura. Esse período também é muito interessante porque tem a descoberta do fogo, e o fogo foi algo muito útil para o ser humano nesse período, para aquecer, para iluminar, para se proteger de animais. E o fogo também ele acabava dando a localização, então, à medida que ele era bom, ele também poderia ser nocivo, porque o inimigo poderia saber onde estava. Mas, enfim, o uso do fogo foi muito importante. Nesse período também, o ser humano passa a se manifestar artisticamente. Chamamos isso de pinturas rupestres. Olha só um exemplo aqui de uma pintura rupestre encontrada lá na França. Através de elementos da natureza, o ser humano começava a produzir algum tipo de tinta e ia marcando nas paredes das cavernas algo que era importante para o seu dia a dia. Alguns pesquisadores eles indicam que essas pinturas elas tinham um ar religioso, ou talvez tinha algum símbolo por trás de tudo isso. A gente não tem certeza, não sabemos exatamente qual era o objetivo desses seres humanos ao retratarem essas imagens, mas elas estão ali e apontam que o ser humano desde já tinha o desejo de utilizar
da arte de se expressar de uma maneira, usando ali os seus dons artísticos para poder mostrar um pouco do seu dia a dia, um pouco daquilo que eles viviam, daquilo que eles acreditavam. Então o período paleolítico é marcado pela presença de várias pinturas rupestres que são espalhadas pelo mundo inteiro. Temos bastante aqui no Brasil também, mas em outras partes do mundo nós temos pinturas rupestres. Beleza? Próximo período é chamado de período neolítico ou idade da pedra polida. Neolítico ele tem uma coisa a ver com um novo período, ele se estende de 10.000 anos antes de Cristo, está escrito 10 aí, mas são 10.000, tá bom, gente? 10.000 anos antes de Cristo até 5.000 anos antes de Cristo. E as mudanças que ocorrem nesse período são chamadas de revolução, principalmente pelo uso da agricultura. O ser humano ele começa a observar a natureza e ao observar a natureza ele percebe que talvez alguma semente caiu do chão e essa semente brotou, então começou a utilizar recursos da natureza para produzir o seu próprio alimento, não necessitando depender somente da caça, da pesca e da coleta. Ao produzir alimentos, isso facilitaria o acesso a esses alimentos. O alimento é uma necessidade básica do ser humano, então produzir os alimentos era algo importante. O período neolítico também é marcado pelo uso da roda, e a roda foi também importante para o ser humano, não é mesmo? Principalmente para o transporte, a roda de oleiro para produzir ali objetos de cerâmica. Então, o uso da roda, polir a pedra, deixar a pedra com um formato mais sofisticado do que apenas lascado, possibilitou o uso de instrumentos melhores, mais cortantes. E isso favoreceu a agricultura, favoreceu o uso da roda, enfim. Nesse período, o período neolítico, o ser humano passa por uma grande modificação, por isso que é chamado de revolução. Entre as principais modificações com o uso da agricultura, o ser humano ele passa a não mais ter a necessidade de viver uma vida nômade. Porque se eu planto, eu preciso esperar aquela planta que eu estou cultivando, eu tenho que esperar ela nascer, ela brotar, para eu poder ter algum benefício com ela. Então eu não posso ficar me mudando constantemente. Esse processo é chamado de sedentarização. E a sedentarização é muito importante porque começa a ter os primeiros núcleos urbanos, as primeiras vilas, as primeiras cidades. Isso começa a gerar o que nós chamamos de civilização humana. E vamos para o último período, que é chamado a Idade dos Metais. É um período que vai entre 5.000 anos antes de Cristo a 4.000 anos antes de Cristo, em que nesse período aumenta o uso de metais como cobre, bronze e ferro. E usando esses metais, o ser humano passa a ter objetos mais resistentes, favorece a agricultura, favorece o uso de armamentos e através da Idade dos Metais surge aí o que nós chamamos de Estado, aonde surgem os primeiros impérios, cidades sendo governadas por guerreiros que utilizavam esses metais e tinham uma maior habilidade para o manejo desses armamentos, acabavam submetendo outros à sua vontade, então surgem os primeiros governantes, a exploração daqueles que eram mais fracos surge nesse período da Idade dos Metais. Beleza? Viu que simples? O Paleolítico, o Neolítico e a Idade dos Metais. Cada um com as suas características. Tá joia, queridos? É isso daí. Já volto, já falo com vocês. E aí, o que você achou? Interessante? Legal? Não? Informativo? Eu gosto muito desse período. Apesar de ser um período que não tem, assim, tantas informações concretas, há muitas subjeções, é um período interessante que desperta o meu interesse, desperta a minha curiosidade. E você, também é uma pessoa curiosa? Tem curiosidade para saber o que aconteceu nesse período? Então coloca aí nos comentários o que você achou, se você tem muita curiosidade, se você concorda, se você discorda, beleza? Não se esquece de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, que aí você vai poder receber as notificações dos próximos vídeos que eu vou fazer aqui para vocês sobre a aula de história. Teremos muito mais assuntos para tratar e tenha ótimos estudos, beleza? A gente se encontra na próxima, eu fico por aqui. Tchau!